Prezados e prezadas, é um prazer transmitir para vocês informações a respeito de um trabalho, de um livro, que na verdade representa o início de um movimento de educação moral, transformação interior, como é o título que o livro recebeu inicialmente e nós estamos divulgando. Esse trabalho ele estará sendo lançado em outubro próximo, na cidade de Belo Horizonte, com a presença da própria autora, Jussara Korngold, que vai nos dar a honra da sua presença e vai nos explicar, alguns pontos fundamentais a respeito do trabalho. Nós vamos fazer um resumo da obra e mostrar que Jesus, Allan Kardec, Paulo de Tarso, Santo Agostinho, Benjamin Franklin e todos esses espíritos dedicados à evolução da humanidade, eles nos recomendam, são processos de melhoria, de aperfeiçoamento e principalmente de autoaperfeiçoamento. Vejamos, Allan Kardec, por exemplo, ele nos recomendava no Evangelho segundo o Espiritismo o seguinte, ou seja, ele dizia, colocava como definição, vamos dizer assim, e nessa definição existia um apelo para todos nós, quando ele dizia assim: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Então ele está nos concitando a nós focarmos o nosso trabalho, nossos esforços na nossa melhoria moral, principalmente na melhoria moral, porque é o de que nós necessitamos com mais urgência. Nosso planeta ele tem se desenvolvido intelectualmente bastante, tecnologicamente, do ponto de vista artístico também, mas do ponto de vista moral existe uma defasagem significativa evolutiva e essa defasagem nos causa muita infelicidade. Portanto, é um tema que nós precisamos focar. Existe também uma passagem nas epístolas de Paulo, dentre vários outros escritos importantes para a nossa educação e nossa melhoria espiritual, existe uma passagem na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 11, nos versículos 28 e 31, que diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Ora, a gente vê Allan Kardec mostrando a necessidade de nós processarmos a nossa evolução moral, de nós fazermos esforços, de nós nos transformarmos e Paulo de Tarso nos mostra a necessidade do autoconhecimento, que é um processo também, que faz parte do processo de melhoria, o autoconhecimento, para a gente saber onde nós precisamos focar os nossos esforços e a gente processar a nossa melhoria por meio de esforços, de exercícios do bem, de combate ao mal, de aquisição de virtudes. Então, o que a gente poderia fazer uma reflexão inicial é o seguinte: será que nós espíritas estamos realmente atentos para essa necessidade? Será que de fato nós estamos conscientes do dever de promovermos nossa melhoria moral? Será que nós estamos realizando este trabalho sistematicamente, constantemente, ou de vez em quando a gente faz um esforço para o autoconhecimento, quando a gente sente que tem alguma coisa que mexe conosco, a gente dá uma olhada, então de forma eventual? Não seria ideal, O bom mesmo, o certo mesmo é a gente fazer esse trabalho sistematicamente, constantemente, nós diríamos até diariamente, Alguns argumentam o seguinte, com uma certa razão, que o trabalho não é fácil, Mas eles dizem assim, o trabalho mais difícil e mais importante é aquele que fazemos em nós mesmos, ou seja, todos reconhecem a grande importância desse trabalho, mas alguns parece que
esbarram em uma situação em que consideram difícil realizar esse trabalho. Alguns consideram muito difícil, né? E muitos desanimam, inclusive. Mas é preciso que a gente faça reflexões sobre outros pontos de vista também. Essa dificuldade, ela pode se dar por aquele fato que muita gente levanta a questão, muita gente descreve, que é o fato da reincidência no mal. A pessoa se compromete com o bem, faz esforços com o bem, às vezes até se sente que está numa condição melhor, né? Sente que está numa condição melhor, né? Interiormente até comemora o progresso alcançado, mas um pouco mais adiante ele falha justamente naquele ponto em que ele achava que havia conquistado uma melhoria, e isso causa um certo desânimo. Nesse momento talvez seja interessante a gente lembrar aquela passagem de Santo Agostinho, quando ele ainda estava na Terra, que ele dizia assim: cair é humano, erguer-se é divino. Então ele está indicando a possibilidade, nos concitando para nós nos reerguermos. A gente cai, se reergue, se recupera. Né? Isso é que é importante. E no Livro dos Espíritos, na questão 909, Allan Kardec pergunta ao Livro dos Espíritos assim: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? O Espírito responde, o Espírito da Verdade responde: sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Com poucos dentre vós fazem esforços. Ou seja, os Espíritos estão nos dizendo que existem conquistas morais, avanços morais, que dependem só da nossa boa vontade, de pequenos esforços. Né? Não são todas as conquistas que são difíceis, que são complexas, que são muito desafiadoras. Não. Existem muitas conquistas morais que elas demandam um pouco esforço e muitas vezes nós relaxamos. Como o próprio Espírito da Verdade está nos alertando aqui, é bom que a gente supere essa fase, né, de merecer uma crítica dessa. Quão poucos dentre vós fazem esforço. Vamos superar, vamos fazer esforço, vamos dar importância ao nosso autodesenvolvimento moral. A Jussara, no livro dela, ela faz uma observação, dentre outras, preciosíssimas, né, que diz assim: olha, no início da evolução humana, o ser ele vivia em situações duras, difíceis, com pouca proteção. Em poucas palavras ela diz isso, e nós desenvolvemos o pensamento dela, mostrando que no passado, há milhões de anos atrás, os primeiros hominídeos eles eram muito sujeitos a ataques de feras, por exemplo. Certos fósseis dos primeiros homens, dos primeiros hominídeos mais desenvolvidos, que estavam evoluindo na direção desse estado que nós estamos agora, eles se encontravam em situações tão complicadas, tão de que a maioria dos seus fósseis eram encontrados destroçados por feras. Né? Posteriormente, com a evolução, ele começou a aprender a se defender, né, com o seu desenvolvimento intelectual, com o seu desenvolvimento biológico, inclusive, que a evolução moral ela também refletiu no seu corpo, no seu cérebro, na sua postura erecta, né, na sua habilidade de fabricar armas, inclusive defensivas, utensílios, armas defensivas. Então, a evolução ela propiciou o homem a ir gradualmente conquistando uma situação de vida mais branda para ele mesmo. Né? E é isso o que nós projetamos para nós se nós nos dedicarmos ao autodesenvolvimento. A nossa própria roupagem carnal mais leve, mais saudável, as nossas faculdades perceptivas, intelectivas mais desenvolvidas, mais capazes de conhecer as coisas com mais profundidade, de compreender as leis divinas com mais profundidade, não é? Saúde permanente, ou seja, o equilíbrio moral
ele acaba gerando uma saúde muito melhor. Isso nós temos experiência própria, depoimentos de vários companheiros, inclusive. Relacionamento sempre feliz, relacionamento interpessoal, e por que não dizer também relacionamento entre os povos, entre os grupos, pacíficos, usufruto permanente das harmonias universais, ou seja, sintonia com as coisas de Deus, a beleza das harmonias celestes causando felicidade em nós mesmos. Por quê? Nós vamos passar a ter sentimentos mais sutis, mais purificados e mais sintonizados com as coisas de Deus. Santo Agostinho, um dos mais respeitados apóstolos do cristianismo, uma personalidade de grande inteligência e grande moralidade, nos ensinou, já na época do Espiritismo, e que o ensinamento dele está consignado lá na questão 919, o seguinte: um critério para nós promovermos o próprio autodesenvolvimento. E ele nos diz mais ou menos assim: sempre que nós formos nos deitar, sempre que nós formos cair à noite, nós precisamos fazer uma autoanálise. E ele detalha um pouco essa autoanálise. Ele diz assim: pergunte a si mesmo se faltou a algum dever, se alguém tem alguma queixa contra você, se você vir outros fazerem o que você faz, o que pensaria daquela ação? Como você a qualificaria? Então, da mesma forma como você julga aquele ato, aquela ação em outras pessoas, você deve julgar em si próprio. Então, é importante para você fazer uma avaliação qualitativa das próprias ações. E também não despreze as críticas dos inimigos, porque os inimigos muitas vezes eles são mais incisivos do que amigos. Então eles são mais claros em revelar as nossas deficiências do que os inimigos, do que os amigos. Então é importante que nós possamos ter calma, possamos ter serenidade do espírito para receber críticas dos inimigos e processá-las e verificar se eles têm razão, se não têm razão, e aproveitar aqueles pronunciamentos deles em que eles nos mostram as nossas deficiências, para a gente nos alertar para aqueles pontos onde nós precisamos melhorar. E ele, Agostinho, ele também nos recomenda: se eu entrasse no mundo espiritual hoje, como me apresentaria perante Deus? Teria coragem de confessar tudo que eu faço, de mostrar os meus sentimentos de uma maneira aberta perante a divindade? E Benjamin Franklin também é uma personalidade que é bastante citada no livro, e cuja metodologia de desenvolvimento moral é sugerida pelo Jussara, muito bem sugerida, inclusive, muito bem lembrado, é o método de Benjamin Franklin. Benjamin Franklin ele viveu nos Estados Unidos no século XVIII. Ele foi um homem de grande talento, um empresário, administrador público, foi inventor, engenheiro, trouxe para nós várias realidades científicas, várias contribuições para o progresso da física, da eletricidade, das coisas práticas. Além disso, foi também diplomata, foi filantropo, homem, apesar de rico, de conquistar uma grande riqueza, ele foi desprendido e deu oportunidade a muita gente a se desenvolver. Muitas vezes ele não cobrava, ele não registrava patentes dos seus inventos, e as pessoas às vezes faziam algumas melhorias e auferiam lucros em cima de um trabalho basicamente dele. Aos 20 anos ele formulou uma lista de 12 virtudes que deveria seguir para cumpri-las perfeitamente até o final da vida. Posteriormente, dizia Franklin, um amigo alertou-o sobre suas posturas por vezes arrogantes, orgulhosas, e ele incluiu na relação das 12 virtudes a humildade. Portanto, as
virtudes de Franklin são em número de 13. 13 virtudes de Franklin. São elas: humildade, temperança, silêncio, ordem, resolução, frugalidade, aplicação, sinceridade, justiça, moderação, limpeza, tranquilidade e castidade. Essas virtudes elas são estudadas pela Jussara, né, explicadas uma a uma e relacionadas com as bem-aventuranças do Cristo, de Jesus, quando ele as enunciou no Sermão da Montanha, e a Jussara, de uma forma muito apropriada, muito feliz, ela relaciona as 3 virtudes de Franklin às bem-aventuranças, fato que dá uma dimensão maior, uma dimensão mais espiritualizada ainda aos princípios das virtudes de Franklin, né? Então é algo muito interessante que vale a pena a gente conhecer, que está justamente na estrutura do livro da Jussara. Além de que a gente sabe muito bem, né, já é muito conhecido, que o Sermão da Montanha é o maior roteiro de transformação interior que existe na Terra. Por fim, o que nós vemos no livro é justamente isso, no livro Transformação Interior. Um relacionamento das metodologias de Agostinho, de Franklin, com os princípios morais do Cristo, que é o nosso padrão moral, né? Allan Kardec nos alerta sobre o exemplo que nós temos, o exemplo de moralidade que nós podemos aspirar na vida atual. Portanto, este é o trabalho da Jussara. Fiquemos todos com Deus. E contamos com a presença de vocês, não só no lançamento de Belo Horizonte, mas também na divulgação desse trabalho, no estudo da obra, na prática do bem, na prática da melhoria moral. Contamos com a presença de vocês todos e com a colaboração de vocês todos. Um grande abraço.